Fala Excellizer, beleza? Seja bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, saiba que essa é a nossa sexta aula do minicurso gratuito de como criar um formulário de cadastro de clientes aqui no Excel utilizando o VBA para automatizar essa rotina. No decorrer das 5 aulas anteriores, a gente tem construído um sistema semelhante a esse aqui, que é composto por 3 telas, uma tela de cadastro, onde você vai inserir as informações desse cliente que você quer cadastrar, né, que você quer ter ele na sua base de dados. A gente tem também uma tela de relatório, onde você consegue, por exemplo, filtrar informações de clientes aqui na sua base de dados. E a gente também tem, propriamente dita, a nossa base de dados, para onde as informações que a gente insere aqui no nosso formulário de cadastro são transportadas quando clicamos aqui no botão de cadastrar. Então, eu vou cadastrar um novo cliente aqui, hipotético, só para a gente verificar a funcionalidade dessa nossa planilha, para que você saiba exatamente o que estamos fazendo. Vou colocar um número de telefone hipotético. Um e-mail hipotético também. Cidade, Belém do Pará. Belém, unidade federativa, Pará. Ao clicar em cadastrar, ele transportou as informações que a gente havia inserido nesse formulário para a nossa base de dados, limpou o formulário para que já esteja pronto para a gente inserir as informações do próximo cliente que a gente vier a cadastrar, e exibiu uma mensagem na tela dizendo que o cadastro foi realizado com sucesso. E quando vimos aqui na nossa base de dados, o cliente Antônio da Silva, que a gente acabou de inserir as informações, ele está ocupando aqui a 33ª posição, né? Então, esse é o ID do seu cliente, que depois, posteriormente, você pode consultar aqui na sua tela de relatório. Verifique, existem 2 Antônios na nossa base de dados, um Antônio da Silva, com ID 00028, e o nosso Antônio Silva, com ID 00033, ambos de Belém do Pará. É muita coincidência, não? E nessa aula, então, a gente vai criar aqui essa tela de relatório. A gente vai replicar esse modelo aqui lá na planilha que a gente está criando, que o nosso relatório aqui, nesse momento, ele se encontra em branco. Então, eu vou te ensinar como que você vai fazer para criar essa tabela, criar esses cartões aqui que servem para trazer uma análise aqui, né? Por exemplo, se eu colocar a letra M aqui no nosso campo de busca e buscar, ele vai buscar por todas as pessoas que iniciam com M, que o nome delas inicia com M na minha base de dados, e já vai trazer uma análise aqui, né, detalhada, que é dos 8 resultados encontrados, 7 são do gênero feminino e 1 do sexo masculino. Então, se eu, por exemplo, colocar W aqui, ele vai trazer para mim quantos resultados foram encontrados com os critérios que eu estabeleci aqui no meu campo de busca, e já vai fazer essa análise, quantos são do sexo feminino e quantos são do sexo masculino. Então é isso que você vai aprender nessa aula, beleza? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Aproveite também, já deixa um like aqui para fortalecer o meu trabalho e eu conseguir levar esse conteúdo cada dia mais para mais e mais pessoas. Então, vamos lá para o vídeo então. Primeira coisa que eu vou fazer aqui então no meu relatório, eu vou vir aqui na minha base de dados, que eu vou pegar informações aqui da minha base de dados e vou deixar ela nesse momento desprotegida. Lembre-se que na última aula a gente gravou, né, essas informações desses clientes aqui na nossa base de dados e deixamos a nossa base de dados protegida. Então, nesse momento, para iniciar a criação do meu formulário, eu vou deixá-la desprotegida. E quais são as informações que eu preciso que constem lá no meu relatório, né? Eu quero buscar lá no meu relatório. Eu vou replicar exatamente essas mesmas colunas que existem aqui na minha base de dados. Para isso eu vou copiar isso aqui, venho aqui no meu relatório e vou
colar essas informações aqui. Aí agora eu vou ajustar a largura do preenchimento. Dá um Ctrl Z e vou selecionar essa opção aqui, ó, de colagem especial, que ele vai preservar para mim aqui a largura das colunas, né? Para ficar da mesma largura que consta lá na minha base de dados. Feito isso, só para dar uma melhorada aqui na estética dessa minha planilha, né? Todas as linhas, as células, né, que estão abaixo aqui das colunas que vão receber os valores que eu buscar lá na minha base de dados, eu vou selecionar e vou deixar elas sem preenchimento. Já você vai entender por que disso. Verifique que a gente tem esse efeito aqui, né, de que esse relatório aqui, ele é uma parte isolada aqui dentro dessa nossa planilha, que a gente tem circundando ele aqui, né, ao redor dele, a gente tem essa cor um pouco mais clara, tanto de um lado quanto do outro aqui. Então isso aqui já dá uma diferenciação no design aqui desse nosso relatório. Depois disso eu vou criar aquela nossa barrinha de busca, né, aqui em cima dessa nossa base de dados, onde vão ser exibidas as informações filtradas. E você pode definir quais os critérios que você vai utilizar para buscar informações lá na sua base de dados. Você pode buscar informações pelo ID específico, mas para isso você precisa saber qual que é o ID desse cliente, a identificação dele. Você pode pesquisar pelo sexo aqui, pelo telefone. Eu acho que o mais conveniente é você buscar pelo nome. Imagina, quando você chega na C&A, por exemplo, ou na Riachuelo para fazer uma compra e você vai pagar com seu cartão Riachuelo e você esqueceu do seu cartão. A primeira coisa que a atendente lá vai te perguntar é seu nome completo. Então você fala seu nome completo, ela faz uma busca na base de dados. E aí depois, se tiver mais de uma pessoa com o mesmo nome que o seu, ela vai utilizar uma outra informação eliminatória, qual o número do seu CPF. Ou ela pode pesquisar diretamente ali pelo número do seu CPF. Nesse caso, se no seu relatório de cadastro você vai utilizar essa informação do CPF do cliente, você pode definir CPF aqui ou qualquer outro documento aí para você diferenciá-lo dos demais. No nosso exemplo, a gente vai buscar pelo nome. Então, eu vou copiar essas duas células aqui e vou colá-las imediatamente acima aqui do meu formulário. Feito isso, agora eu vou inserir os botões aqui, né, que eu vou atribuir macro para pesquisar valores lá na nossa base de dados. Verifique que na nossa planilha exemplo, quando eu insiro qualquer informação aqui, né, por exemplo, eu quero pesquisar todos os clientes que iniciam com a letra A, eu tenho aqui esse nosso ícone de busca, né, que eu inseri o número, a letra A aqui e vou clicar nessa busca. Então já vai lá na nossa base de dados e vai buscar isso aqui para a gente. Então eu vou inserir também esses botões, um botão para fazer a busca e um botão para limpar o nosso relatório. Como que eu vou fazer isso? Para quem tem a versão do Office 365 como eu, né, que é o Excel, que a gente utiliza ele por assinatura, ou seja, eu pago um plano mensal, aí, um valor mensal para ter acesso tanto ao Excel quanto aos demais aplicativos aí do pacote Office. Ele já vem aqui, ó, dentro da guia, inserir nativamente a opção de inserção de ícones. E se você não tiver essa versão do Excel instalada no seu computador, você pode recorrer a um outro serviço. Eu vou abrir aqui no navegador na internet e vou pesquisar pelo site Flatcom ou Flaticon. Vou abrir esse site só para você ver que você pode buscar ícones, né? Tem outras opções de ícones aí, de sites aí que você pode buscar ícones e utilizar nos seus projetos. Na grande maioria das empresas, o Excel, a versão do Excel que tem lá é o 2019 para trás. Elas não trabalham muito com essa versão por assinatura. Nessas versões você não vai ter essa opção nativa de inserção de ícones. Vamos utilizar esse recurso aqui. Então, eu vou pesquisar por ícones que condizam com a ação que eu quero executar. Então, eu vou procurar por um ícone de pesquisa. Se eu escrever em inglês, eu vou ter mais resultados, né? Então, pesquisa em inglês é igual a search. Clique em pesquisar, ele vai buscar aqui um monte de ícones aqui que eu posso utilizar lá no meu projeto.
Eu posso pegar um ícone todo papagaiado, todo carnavalesco, mas eu vou pegar um ícone aqui mais um pouco monocromático aqui. Eu vou, por exemplo, vou utilizar essa lupinha aqui. Clico nela. E aqui, ó, alguns ícones têm a opção de você modificar cores, tem o mesmo desenho, só que com cores diferentes. Eu gostei desse azul aqui. Então eu vou clicar com o botão direito e vou copiar essa minha imagem. Venho aqui no Excel e colo essa minha imagem. E agora o que eu preciso fazer? Né? A primeira coisa que eu vou fazer, como eu busquei uma imagem lá na internet, ela é uma imagem em alta qualidade. E o ruim de você inserir imagens em alta qualidade nos seus planilhas é que elas vão ficar muito pesadas. Então eu vou compactar essa imagem para ela não pesar tanto no tamanho do meu arquivo. Para isso eu venho aqui, eu seleciono a minha imagem, né? Clico nela e venho aqui na guia de contexto, formato de imagem. E agora eu seleciono a opção compactar imagem e clico em OK. Nada foi feito, mas por trás de toda a mecânica do Excel ele já compactou essa imagem aqui pra gente e agora a nossa base de dados não vai ficar, nossa planilha não vai ficar tão pesada. E agora eu vou ajustar o tamanho, né, desse meu ícone aqui e vou posicioná-lo aqui. Vou copiar a formatação dessa célula para ficar tudo da mesma cor e vou deixá-lo posicionado aqui ao lado da minha barrinha de busca aqui, né? E agora eu vou buscar por um outro ícone aqui que vai ser o meu ícone de limpar, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, clean, de limpar, e vou pesquisar aqui entre as opções de ícone aqui qual que melhor vai condizer, né, lá com o que eu quero fazer. Vou pegar essa borracha aqui, só para a gente não perder muito tempo. Vou copiar essa imagem, venho aqui no Excel e colo ela aqui. E agora a mesma coisa, formato de imagem, compactar, clico em OK e eu vou redimensioná-la e eu posso até modificar aqui a orientação dela para ela ficar, né, ela ficar no mesmo alinhamento aqui da minha barrinha de pesquisa, porque senão fica estranho. Uma fica para um lado e a outra fica para o outro. Para isso eu posso vir aqui, ó, na opção selecionar a imagem, vem aqui, ó, em girar e vou escolher a opção inverter horizontalmente. E agora eu vou ajustar o tamanho para ela ficar num tamanho mais ou menos parecido com o tamanho da minha lupa. Vou até diminuir um pouco aqui o tamanho dos dois botões e vou deixar posicionado. Pronto. E agora a gente tem aqui os dois botões que a gente vai atribuir uma macro para buscar informações na nossa base de dados. Mas antes você precisa entender qual que é o mecanismo que a gente vai utilizar aqui para filtrar informações. A gente vai utilizar a opção de filtro avançado no Excel. Quando você tem uma tabela e você seleciona o título dessa sua tabela, vem aqui, seleciona o título e navega até a sua guia, dados, e seleciona filtro, você aplica um filtro simples aqui, onde você consegue filtrar informações coluna por coluna, lá no topo delas. Só porque quando você trabalha com a opção de filtro avançado, você consegue fazer exatamente isso que eu faço aqui na nossa planilha exemplo. Então você consegue buscar informações de mais de uma coluna ao mesmo tempo, utilizando o critério que consta em apenas uma. Por exemplo, o critério do meu filtro aqui vai ser a letra M. Então, quando eu clicar em pesquisar, ele vai pesquisar tudo que é M na minha coluna nome e também vai trazer as informações das outras colunas que eu escolher aqui como consequência desse meu filtro. É mais ou menos o que acontece se, por exemplo, você vir na sua base de dados e, deixa eu desprotegê-la, e selecionar a letra M aqui na sua coluna de nome. Ele faz a mesma coisa. Só porque aqui tudo que tem M, ele traz essa informação. E lá no filtro avançado ele vai buscar apenas os nomes que de fato começam com a letra M. Beleza? E como que a gente vai utilizar então o filtro avançado aqui no Excel? Eu vou escrever o meu nome aqui na nossa barra de busca. E vou, com essa barrinha de busca selecionada, eu venho aqui na minha guia dados e seleciono a opção avançado. Quando eu clicar em avançado, o Excel vai exibir essa caixinha de diálogo aqui para a gente, que ele precisa de algumas informações para saber exatamente onde que ele vai buscar as informações
e onde que ele vai inserir as informações que ele encontrar. Então, intervalo, qual que vai ser a ação que você vai fazer? Você pode filtrar no local, lá onde está a base de trabalho, você pode copiar para outro local. Nesse caso, a gente vai utilizar a opção copiar para outro local, que a gente quer buscar lá da base de dados e trazer para a nossa tela de relatório. Agora eu te pergunto, qual que é o intervalo da lista? Você vai vir aqui na sua base de dados e vai selecionar todo o intervalo aqui que contém os seus dados. Nesse caso eu vou iniciar a minha seleção aqui da primeira célula do topo da minha tabela, né, que é a célula B2, vou arrastar até o final. E agora, utilizando o atalho de teclado, Ctrl Shift, setinha para baixo, ele vai selecionar todas as linhas que contêm dados abaixo, e eu vou pressionar de novo, Ctrl Shift, setinha para baixo, para selecionar até o final dessa planilha, porque à medida que novos dados forem sendo inseridos abaixo do intervalo daquela tabela, eu consigo filtrar também. E agora ele me pergunta qual que é o intervalo de critérios, onde estão os critérios que eu quero utilizar para o meu filtro. Em intervalo de critérios, eu vou selecionar aqui a minha célula D5, que é na célula que eu estou inserindo o valor que eu quero avaliar. Aliás, eu vou selecionar tanto o título, né, a minha célula D4, quanto a barrinha de busca. E agora eu vou informar para onde que eu quero que o Excel copie as informações quando ele localizar aqui para a gente. Para isso, eu vou selecionar aqui o topo da minha tabela, todas as colunas aqui da minha tabela, deixo só isso aqui selecionado e clico em OK. Quando eu clico em OK, ele já foi lá na minha base de dados, né? Ele fez aquela busca lá na minha base de dados e ele verificou que eu tenho apenas um Wallace aqui. Só que tem um problema, né? Esse nosso relatório ainda não está funcionando de forma dinâmica. Eu preciso, de alguma forma, automatizar isso aqui para que eu insira o nome da pessoa aqui e clique no botão para ele pesquisar. Se, por exemplo, eu vier aqui, eu vou pesquisar um outro nome que consta na nossa base de dados. Vou colocar Jon Snow aqui. Vou colocar e vou clicar em Enter. Repare, ele não vai filtrar de forma automática para mim. Então, para que eu consiga, né, buscar essa informação de novo lá, eu preciso novamente colocar o nome aqui, clicar em avançado e executar todo aquele passo a passo de novo. Qual que é o intervalo da lista? Eu vou vir aqui na minha base de dados e vou selecionar aquele intervalo todinho que contém a lista que eu quero filtrar. Intervalo de critérios, onde estão os critérios que eu estou avaliando? Eu vou selecionar aqui de D4 até D5, né, na minha planilha de relatório de critérios, copiar para, e agora eu vou informar onde eu quero que o Excel copie as informações para mim. Eu vou selecionar aqui o intervalo que ele deverá copiar esses critérios. E aí quando eu clicar em OK, ele vai lá e faz essa busca para mim. Só que eu não quero ficar executando esse passo a passo manual toda vez, e eu vou, para isso, criar uma macro aqui para buscar essas informações na minha base de dados. E é justamente isso que você vai aprender na próxima aula. Portanto, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative as notificações para você ser avisado quando essa aula for ao ar. E aproveite e deixe um comentário aqui embaixo. O que você está achando desse mini curso que eu estou disponibilizando de graça aqui para você. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula e até mais.